Paulo, você tem, assim, um trabalho, esses 15 anos, né? É 14 ou 15? Eu nem conto direito, mas vamos lá, fala 14, que fica mais Ser mais de novo. uma década trabalhando, você tem a sua carreira muito moldada paralela à cozinha. Você cozinha, você tem o seu trabalho de pesquisa, de food safari, cozinhar para as pessoas, consultoria, mas dentro da cozinha em si, penso eu, apesar de ter tido experiência, não é onde você montou a sua carreira, não é onde a sua carreira, é onde fico menos. Essa rotina de cozinha, né, que se popularizou muito no Brasil, hoje em dia tem muita familiaridade com isso, né, com os reality shows e afins, que é muito pesada, não te atrai tanto quanto o que você faz? Olha, para ficar dentro de uma cozinha cada vez menos, por conta da idade, não que esteja velho, não é isso, mas é uma profissão de muito empenho, assim, e dedicação diária e que te consome muito fisicamente, né? Quando eu trabalhei lá na cozinha da Paola, depois eu fui para Embi Morumbi, fiz o curso, trabalhei com outros chefes, fazia muitos eventos, trabalhei um pouquinho, namorei várias áreas da nossa gastronomia, né? O buffet, tinha clientes que eu fazia muito jantar como personal chef. Como eu falei para você, eu tenho probleminha de hernia de disco e meu pé não aguentava ficar aquele tempo todo de pé que exigia. Foi ali que eu conheci, por exemplo, Meia Scandal, né? A gente vai conhecendo as coisinhas da... estourou Cinturão mais lombar, hernia de disco e tudo mais, enfim. É realmente é uma coisa muito física duro, mesmo, né? Sem falar mental. As duas coisas juntas. E mais do que isso até, é uma questão de vocação. Dentro da área, aquela adrenalina de estar dentro de uma cozinha, tem gente que é fissurado, né? Eu namorei isso, conheci. Quando eu fui fazer um estágio fora do Brasil, eu estudei na França, no Instituto Paul Bocuse, e no final eu trabalhei num 3 estrelas Michelin, um restaurante de altíssimo nível lá em São Sebastião, chamado Martin Berasategui. E ali naqueles quase 3 meses fazendo estágio lá, eu me acabei numa cozinha de alta gastronomia, foi incrível, aprendi muita coisa, mas ali eu vi que não era pra mim. Entendi. Falei, isso aqui não consigo, é muita coisa pra administrar dentro de um lugar só e o desgaste físico mesmo. E aí quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a fazer um projeto chamado Viagem Gastronômica pela Europa, onde eu dava aulas, até era um espaço que tinha um espaço gourmet aqui em Campo Grande, que estava começando, uma empresa construtora, e para atrair clientes eles faziam alguns eventos. E aí eu fazia periodicamente essas aulas de gastronomia lá. Eu falo até que era o embrião do que é o Food Safari hoje, das viagens com o Itamaraty, porque eu ainda não fazia nada disso. Eu adorava, assim, montar a aula, ter o estresse ali da hora físico que dá mesmo, de montagem de aula e tal, mas é uma dinâmica um pouco diferente. E aí quando eu voltei para São Paulo, eu comecei a dar aula, eu terminei o curso de gastronomia de cozinha brasileira, que eu ainda não tinha, aqui na Embi Morumbi, e comecei a dar aula também por causa do professor Ricardo Maranhão, que era um pesquisador de história da gastronomia, ele me convidou para ser pupilo dele, ficar nas aulas e tal, e essa parte de pesquisa. E aí eu já comecei a me dedicar na parte mais acadêmica, foram escolhas mesmo que foram acontecendo. E eu fui deixando cada vez mais de lado a cozinha prática. Essa cozinha do dia a dia, que é fantástica também, e que mas que tem que existir demais. Também esse lado, né? Para que a gente respire, total. né? Porque senão a pessoa fica imersa na cozinha e esse conhecimento fica parado ali também, né? Não sai eu coloco muito assim como uma carreira de esporte, né? Você coloca do bailarino ou do jogador de futebol. A pessoa não consegue fazer aquilo o resto da vida. As pessoas que ficam na área, que são apaixonadas, né? Assim como eu. E esses grandes chefes já não ficam mais dentro da cozinha muito. Alguns ficam, mas... Eles nem conseguem. Alguns ficam, é impressionante. Eu acho assim, lindo chegar numa cozinha e ver lá, por exemplo, o chefe Martin Berasategui, esse mesmo que eu falei, ele é um grande empresário e ele tá praticamente todo dia dentro da cozinha dele. Tudo bem, ele tem uma mesa na cozinha, onde ele senta com os amigos para ele comer. Os chefes mais jovens estão ali trabalhando, ralando, desgaste total. Ele já fez e ele isso. tá ali supervisionando tudo, mas tá ali sentadinho e tal. Ele já é um senhor, tá super bem fisicamente e tal. Até encontrei com ele lá no Madrid Fusion, um evento que aconteceu agora na Espanha. Lembrou de você? Bom, a gente, como falamos lá, nos saludamos, né? Ele fala que lembra, acho que sim. Né?